Bom dia, querido ouvinte que nos acompanha pela Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, em mais um Mente em Forma 105. Bom dia, Rogério Cardoso. Bom dia, Liege, tudo bem? Tudo bem. Hoje, no Mente em Forma 105, vamos entrevistar uma convidada muito especial, não, Rogério? Sim, professora Priscila Lima Pedrassani. Priscila é formadora de professores na área de Educação Física e Movimento da Secretaria Municipal de Piracicaba. Bom dia, Priscila, muito bem-vinda ao Mente em Forma 105. Bom dia, estou muito feliz pelo convite, obrigada pela acolhida. Priscila, conta pra gente como foi a sua escolha pela área da Educação Física e hoje trabalhando especialmente com a formação de educadores. Eu fui atleta por 16 anos, passei pelo vôlei, pelo atletismo e eu sempre gostei dessa área. Foi uma área que sempre me trouxe muita felicidade, né? Eu sempre gostei de estar com pessoas e vi a possibilidade de trabalhar com essas pessoas e levar essa felicidade que eu sempre vivenciei com a prática do esporte. Então, trabalhar com esporte, saúde, era algo que me motivava. Então, eu sempre tive a certeza de que eu seguiria pela área da educação física. Então, eu busquei formações e aperfeiçoamentos que me subsidiassem para passar tudo isso que eu aprendi e principalmente esse sentimento bom. E daí, a minha prática tiveram vários desdobramentos e hoje eu estou na área educacional, né? Há quanto tempo? Aqui em Piracicaba, eu ingressei na prefeitura em 2009. Priscila, em sua opinião, para o desenvolvimento humano, o que é o mais importante, né? E o que de repente você trabalha nessa formação com os professores lá da rede municipal? Bem, eu acredito que conhecer e sentir é importante para as pessoas fazerem escolhas, né? Eu acho que isso é determinante aí para o desenvolvimento humano. Saber que você pode formar para o ser conseguir viver com práticas prazerosas para o bom andamento da vida. Então, eu acho que desenvolvimento humano a gente pode olhar para os diferentes aspectos, né? Não só a parte biológica, fisiológica ali de uma prática de atividade física, mas toda a questão afetiva, social e como ele vai levar isso para a sua prática cotidiana, para o seu dia a dia e com certeza isso vai contribuir. É para educação infantil, ensino médio, o trabalho específico seu, em que faixa etária ali A Secretaria Municipal de Educação trabalha de berçário até educação de jovens e adultos. Então, atualmente, eu trabalho diretamente com os professores de educação física, que são do Fundamental 1. Trabalho com o infantil mais relacionado a participações e intervenções nos HTPCs, que são horas de trabalho pedagógico coletivo, com temáticas, projetos que as escolas tenham essa necessidade de trabalhar o movimento, pensar os espaços, trabalhar isso com os professores. Então eu vou até a unidade, até esse HTPC, trabalho com esses professores e quando é necessário e eles têm essa vontade, eu também faço intervenções direto com as crianças. E a educação de jovens e adultos eu ainda não cheguei, mas assim, o trabalho a partir desse ano é para atender toda essa diversidade que nós temos na rede. Eu sou uma só, né, mas eu tenho esse olhar para o todo, atendendo as especificidades. No momento você cuida do broto. Priscila, só para a gente ter uma ideia, em termos de números, quantos, em média, uma estimativa, claro, quantos alunos esse teu trabalho toca e reverbera numa equipe de quantos profissionais? Então, na verdade, eu acho que eu não posso trazer números exatos ainda. Aproximados, Esse claro. trabalho ele começou esse ano, né? Nós temos na rede 92 escolas de ensino infantil e 46 de ensino fundamental. Só no fundamental nós temos aproximadamente 17 mil alunos. O número do infantil eu não consigo precisar para vocês, eu não tenho esse dado agora. Mas são muitos alunos. E eu não posso dizer que eu atinjo a maioria deles, né? Então os encontros e as formações que eu estou tendo
são com polos, né? Com alguns grupos, atendendo algumas demandas. Ainda a gente não tem essa totalidade pensando aí na área da educação física. Mesmo porque professores de educação física nós só temos no ensino fundamental. No infantil, ainda não temos esse profissional. Então, o infantil, ele trabalha com os campos das experiências. Então, nos diferentes aspectos do desenvolvimento humano. Então, essas professoras, elas vão, ao máximo, propiciar o brincar para essas crianças, nos diferentes espaços da escola, com diferentes materiais, com as possibilidades desses profissionais também, né? Pensando aí no número de alunos e de profissionais que a gente tem por sala de aula. Então, essa é a nossa realidade hoje. É um trabalho de psicomotricidade, né? Esse trabalho infantil voltado mais para o desenvolvimento socioafetivo e motor dos aluninhos ali, é isso, né? Um trabalho mais focado ali para a psicomotricidade, não uma aula dirigida, né? Porque pelo que eu entendi parece que o brincar é livre ali, enfim, a criança brinca com o próprio corpo, essas coisas todas. Até porque brincar é coisa séria, né? Muito séria. Nessa Brincar fase é coisa séria. Muito séria. E a gente precisa estar atento e assumir essa responsabilidade desde o bebê, desde o B1, né? Então, eu costumo dizer que são linguagens naturais da criança, né? O brincar, o cantar, o movimento, né? É uma forma natural da criança se comunicar, né? É popular, é ancestral, é próximo, é familiar, é em tempos de festas, de encontros, de famílias, de irmãos. São maneiras também de se desenvolver, né? Então, a gente precisa respeitar essas linguagens e instigar a todo tempo esse professor a olhar a brincadeira como uma coisa séria, né? Respeitando também as experiências que essas crianças têm, né? As influências que a sua família tem, as influências culturais que a gente tem na cidade. Então, a criança ela precisa conviver em espaços que ofereçam essas linguagens, principalmente a criança bem pequena. Nesse círculo, eles produzem cultura. Eu acho muito legal quando a gente fala das culturas da infância, né? A criança, nas suas relações, ela produz cultura, né? Então, criar uma brincadeira, variar essa brincadeira, ir para outro espaço, com uma, duas, com mais crianças, com adultos, todo mundo junto, isso é produção de cultura. Então, isso precisa ser valorizado. Eu acho muito legal, Liege, essa visão da Priscila, né, como coordenadora, porque muitas vezes quem está de fora, inclusive pais, né, eu já tive essa experiência, vê que a criança está brincando livre, de forma espontânea, e a criança só brinca com aquilo que representa para ela alguma coisa, né, essa brincadeira tem um sentido, e o pai acha que a criança não está fazendo nada, né, porque acha que a atividade tem que ser diretiva, né, coisa que existia antigamente, né, e é legal quando vem de cima essa visão de que, olha, ela está criando em cima ela está aprendendo em cima da própria criação dela, né? A Priscila toca um ponto que eu achei assim, essencial em relação ao brincar. Porque quando uma criança brinca, ela elabora. É um momento de elaboração do ponto de vista emocional, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista das emoções, dos afetos. E a Priscila destacou uma coisa linda, que é o brincar se faz cultura. Nós somos seres de cultura. É assim que a gente transforma a realidade, se deixa tocar por ela e pelo outro. Eu acho que esse espaço de sociabilidade na escola, né, que eu acho que hoje cada vez mais tem sido um espaço por excelência de convívio. Porque a rua não tem mais sido aquela referência do brincar como era antigamente. Está cada vez mais escassa, né? Então, assim, não se dá mais, os pais não deixam mais brincar na rua, primeiro por causa do perigo mesmo, né? E depois porque os pais estão deixando de ensinar as brincadeiras que nós fizemos, não é isso, Priscila? Um pique-pega, uma brincadeira de elástico. As crianças não sabem porque os pais também não ensinam. Tem essa vivência com os pais juntos? Como é que é, assim? Existe essa possibilidade ou só nos dias dos pais, Dia das Mães? Tem muitas escolas que trabalham, sim, com a comunidade, com as famílias, tem diferentes atividades aí, levando a comunidade para a escola. E é um dos objetivos da Secretaria de Educação, até com o ensino fundamental. Se a gente for pensar nas quadras dos bairros,
Se a gente não tiver esse contato, esse vínculo com a comunidade, né, resgatar isso e trazer o significado que esse espaço público, né, e de uso dos filhos, né, da comunidade é importante. Porque a comunidade acaba depredando esses espaços públicos, né? Então as quadras das escolas municipais, elas são anexas às escolas. Então muitas delas são do lado de fora, tem um portão que liga dentro da escola. Então para esse professor dar aula ali 40 horas, 8 horas por dia, se a comunidade não cuida desse espaço, é um espaço que fica inutilizável. É um espaço que você não consegue sentar no chão, fazer uma roda com essas crianças, né? Então, e aí são muitos animais, resto de lixo, uso de drogas, enfim. Então a comunidade, a gente tem toda essa sensibilização para trazer a comunidade para dentro da escola, para ajudar a cuidar, né? Isso é feito. No infantil, eu vejo a movimentação, então eventos dentro da escola, no dia a dia, alguma atividade, algum projeto, eles levam, né, os pais para participarem. Eu já presenciei em algumas escolas pais ensinando brincadeiras mesmo, né? Um dos projetos que eu venho desenvolvendo é trabalhar com os professores polivalentes de salas de primeiros anos que são vinculadas em escolas de educação infantil. Então, esses professores, eles são do fundamental, porém estão dentro, é uma sala que está dentro de uma escola de educação infantil. Eles não têm professor de educação física, nós não temos professores de educação física para atender essa população. Então, a partir desse ano, desse semestre mais especificamente, professores pedagogos, por eles serem polivalentes, eles assumiram essas aulas 2 vezes por semana, para que esses alunos não fiquem sem ter esse momento da semana para sair para brincar, para dialogar sobre o corpo, sobre o esporte, sobre a saúde, ocupar os espaços da escola. E está sendo um desafio, porque eu estou trabalhando a formação com eles enquanto pedagogos, como então a gente vai trabalhar a educação física, né? E aí elas têm um projeto que está dentro do programa Ler e Escrever, que é o programa de língua portuguesa da Secretaria, de resgate de jogos e brincadeiras. Então, muitas dessas professoras estão levando os pais para ensinarem essas brincadeiras e eles estão vivenciando isso em aula. Então, está sendo bem interessante. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando a professora Priscila Lima Pedrassani, que é formadora de professores na área de Educação Física e Movimento da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105. Priscila, retomando um pouquinho o que nós vimos conversando no bloco anterior, o que é esse conceito ou esse princípio da intencionalidade do brincar no âmbito escolar? Pensando desde a criança bem pequena, até as crianças ali do Fundamental 1, eu acredito que o brincar ele é fundamental e é base para desenvolver qualquer conteúdo e para o dia a dia das crianças. Porém, eu acredito que esse brincar ele precisa ter uma intencionalidade. Quando eu falo intencionalidade, é esse profissional ter uma observação atenta desse aluno, né? Tentar observar o que esse aluno realmente necessita, o que ele é curioso, o que ele se sente motivado. E muitas vezes oferecer um ambiente acolhedor para isso, oferecer uma linguagem musical que favoreça ele se desenvolver através disso, materiais também que o auxilie e faça com que eles consigam não brincar sozinhos, mas que eles criem e compartilhem desse conhecimento e disso que está sendo aguçado, né? Que não fique ali naquele brincar, porque possivelmente aquela criança que ela é estimulada dentro de uma brincadeira, de um jogo, de algo que interessa a ela, que é significativo, ela vai passar isso para frente. Ela vai criar novas brincadeiras, ela vai produzir cultura, ela vai fazer isso junto com seus pares. E com certeza isso não fica só no âmbito da escola, que é o que a gente busca,
que ele saia da escola e viva isso no seu cotidiano, né? Se transforme em outros espaços, ocupe outros espaços e veja significado nisso. Leve o aprendizado da escola, né, para outros ambientes. A intencionalidade, eu acho que vai muito nesse sentido. Perfeito. Priscila, quais as atividades e quais projetos você vem desenvolvendo junto aos professores da rede municipal? Bom, a partir desse ano, eu iniciei várias atividades na Secretaria de Educação. É o primeiro ano que a gente tem a formação específica em Educação Física, né? Então, esse ano nós começamos com encontros com os coordenadores das escolas de ensino fundamental. Até o ano de 2016, a coordenação de Educação Física acontecia dentro da Secretaria. Então, eu cuidava tanto da parte administrativa quanto da parte pedagógica. A partir de 2017, essa coordenação ela vai para as escolas, né? Então, esse coordenador, ele vai ter esse olhar também para o professor de Educação Física, né? Enquanto formação dentro da escola também. Então, como a proposta pedagógica da Educação Física na rede municipal, ela foi estruturada pelo Grupo de Professores de Educação Física de 2011 a 2013, esses encontros foram para apresentar essa proposta pedagógica, pensar possibilidades de formações nos HTPCs dentro dessa área específica e dialogar com o conhecimento que elas têm sobre a área, desmistificar muitos conceitos equivocados e ressignificar isso, né? Pensando no que a gente vive nas escolas atualmente, pensando em aguçar esse olhar para esse profissional que está lá dentro, para eles serem parceiros do trabalho, né? E com isso está fazendo com que esse profissional esteja linkado com os demais, né? Linkado com os projetos da escola, esteja inserido, né, na proposta pedagógica, no projeto político-pedagógico da escola. Esse foi a primeira atividade que eu iniciei esse ano. Depois, com o grupo de professores de Educação Física mesmo, foi estruturado um seminário de práticas de Educação Física Escolar, onde uma vez por mês eu organizei junto com eles, na verdade nós fizemos um levantamento de quais eram as temáticas que eles gostariam de compartilhar com os seus pares, né? O que eles teriam mais dificuldade, enfim. Então nós fizemos um seminário, uma vez por mês nós temos mesas redondas com esses temas, em que de 2 a 3 professores vêm compartilhar as suas experiências com os demais e a gente tem um debate de discussões. Nós já tivemos esse ano uma mesa redonda sobre o uso de espaços adaptados e reduzidos nas escolas, a outra foi sobre atividades rítmicas, expressivas e dança. E amanhã, dia do profissional de Educação Física, nós teremos uma mesa sobre esportes não convencionais, né? Então, esses momentos são muito significativos, porque são práticas exitosas e dificuldades que eles encontram nessas práticas para trazer para os seus pares. E aí, de possibilidades que eles trazem, a gente triplica essas possibilidades, né? Outras ideias, variações, sugestões, e aí eles voltam recheados de possibilidades para as escolas. Interessante como esse trabalho de grupo, né, operativo, como isso realmente desperta a criatividade, abre perspectivas quando você dialoga, quando você põe à mesa, né? A formação em rede, ela é muito importante. Então, muitas vezes a gente justifica, eu não tenho dinheiro para trazer o profissional para dar uma formação, né? Aquele autor que eu me espelho. Mas aqui temos, é o que eu digo para eles, professores brilhantes, incríveis, com práticas excelentes. Então, eu trago vocês em cena, vocês são os protagonistas, compartilhem as suas práticas, né? Bárbaro mesmo. Então, é muito importante. E nós temos os talentos locais. Com certeza. Cada um, eu acho que pode... Do seu jeitinho tem como... ser transformador, né? Priscila, como você falou, o último dia 1º de setembro é o dia do profissional de Educação Física na Liege. E eu vejo ao longo dos anos que a nossa área ela vem crescendo, né? Vem tomando uma importância muito grande, até dentro da lei de diretrizes e bases, né? Porque mudou-se a lei da importância da atividade física para a formação da personalidade,
para a formação da criança como um todo ali, né? Você acha também que está tendo essa caminhada, que a gente está evoluindo nesse sentido, que hoje em dia já se vê a importância de se praticar atividade física para trabalhar tudo, né? Não só mente, mas o corpo também. Como é que você vê essa perspectiva daqui para frente? Olha, eu acredito que isso vem crescendo, sim. Se eu for acompanhar, lembrar, eu criança, agora olhando os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, uma menina de 1 ano e 3, um menino de 6. Como chamam? É o Pedro, de 6 anos, e a Helena, de 1 ano e 3 meses. Um beijo bem gostoso da mamãe. Quando a criança, ela vive e convive num ambiente naturalmente que tem práticas de atividade física, que são ambientes brincantes e que isso não é forçado a essa criança, mas que é passado de uma forma prazerosa, ao pé do ouvido, olho no olho, né? O conteúdo que a gente vai colocar aí, eu acho que é o menos principal, né? Mas a maneira como você apresenta isso nessa base, nessa idade onde eles estão formando essa base conceitual, de identidade, de personalidade, é fundamental para os anos seguintes, né? Então eu vejo o Pedro e a Helena hoje, fazendo um paralelo com as crianças da escola também, crianças ativas e que se sentem bem em atividade. Então essa mensagem, não só a mensagem, mas esse sentimento de pertencimento a essa cultura corporal é o que nós, professores de educação física, e eu enquanto formadora tento passar para os professores, compartilhar, né, desse meu pensamento com eles, a gente formar pessoas, né, que elas não só aprendam o conceito. Eu falo direto pro meu filho, você tem que jogar bola, não, você vai pra rua brincar, sai da televisão, sai do computador. Mas quais são as referências que ele tem? Né? Quais são os exemplos que ele tem no dia a dia? E como isso é passado para ele? Então, se a gente tem uma escola viva, se a gente tem uma escola ativa, professores ativos, independente do que fazem, esse aluno ele vai ser ativo, naturalmente. Tudo que a gente naturaliza é muito mais fácil. Torna-se um prazer e faz sem medo, sem dor. O que a gente está observando numa escola do Bosque do Lenheiro, que chama José Pousa de Toledo, de ensino fundamental. Nós temos uma professora lá, que é a Carolina Tanaka. Ela é professora de educação física, ela não tem os membros superiores. E esse ano não foram atribuídas salas de aula para ela. Ela ficou responsável por coordenar projetos na instituição que potencializasse a aprendizagem das crianças, atendendo às necessidades que aquela comunidade tem. E o principal desafio é a mediação de conflitos, né? Mudar o intervalo, o recreio das crianças, que é só briga. O que fazer? Então, eu iniciei com ela esse ano, junto com a gestão escolar, com os demais professores, pensar em possibilidades para mudar esses espaços de desenvolvimento da escola. Ela chamou de intervalo dirigido, né? Porém não é dirigido, né? Eu pude colher alguns frutos essa semana lá. Nós introduzimos o tênis de campo no intervalo, e essa semana ela pôde ir para a rua e ver crianças jogando tênis com pedaços de madeira, chinelo, organizando a rua para brincar de algo que aprendeu na escola. E aí nós tivemos vários espaços da escola com futebol de índio, com elástico, brincadeira de elástico, com corda, com o tênis, o jogo da velha humano. E assim, paz no local, né? Os professores de sala de aula também nesse espaço, brincando naturalmente, estão iniciando esse processo, porque também não estão acostumados. Mas é importante que esse momento seja livre, e naturalmente livre, né? E as mediações, elas vão acontecer, com certeza, mas respeitando a escolha da criança para o que ela quer brincar, respeitando o tempo que ela quer permanecer naquela atividade, né? E aí sim, cobrar delas, ensinar elas a cobrar, cuidado com esse espaço, cuidado com o amigo,
né, com o colega que está ali. Então está sendo um processo bem bonito, parabenizo os profissionais que estão ali, está sendo muito legal. Nós também. Mente Informa 105. Você está ouvindo Mente Informa 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Envie suas perguntas e sugestões no nosso endereço eletrônico no Facebook Mente Informa 105. Priscila, no ensino fundamental, né, em sua opinião, o que realmente é fundamental? Porque a gente vê no dia a dia, né, nas mídias, essa dificuldade de lidar com a violência, essa que está em todas as camadas da sociedade, né? Os conflitos que existem entre as crianças, enfim, comportamento, né? Como educar dessa forma frente a tantas dificuldades? Bem, Rogério, o que eu acho que é fundamental é despertar o gosto pela prática, possibilitar o aluno fruir nessas práticas, sentir seu corpo, sentir os benefícios das aprendizagens, dos vínculos, das possibilidades de ser autônomo e criativo. Eu acho que ele precisa dessa base para poder ingressar no Fundamental 2 e médio empoderado, né, com sentido para suas práticas, né, e ciente da importância que isso tem para ele e de trabalhar isso no coletivo. Porém, para que a gente consiga chegar nesse ponto com os alunos, a gente tem que passar por um obstáculo muito grande que a gente encontra no dia a dia, que são os conflitos. Na verdade, o conflito ele é ótimo, né? São os confrontos que nós temos em sala de aula, nas nossas quadras, seja o local que for. Hoje em dia os professores se veem o tempo todo apagando fogo, né? Então, muita discórdia, muita criança se machucando, né? Se agredindo, sendo violentos até com os próprios professores. Então, eu vejo que antes da gente trabalhar com a criança, esse professor precisa estar bem para trabalhar. Então, esse olhar de formação, ele precisa ir para esse professor, né? E pensando aí, então, em auxiliá-los na mediação de conflitos, em jogos de cultura de paz, fazer com que estratégias, por exemplo, como o método da comunicação não violenta, podem ser um caminho para auxiliá-los. Esse ano, esse semestre, na verdade, nós estamos em parceria com o SESC Piracicaba para algumas formações e nós iremos iniciar com uma formação. Essa parceria, na verdade, é com o SESC, mas também com o IEE, que é o Instituto Esporte e Educação da Ana Moser, né? Então, eles estão disponibilizando alguns profissionais para trabalhar algumas temáticas com os nossos professores de educação física. A primeira é mediação de conflitos, jogos da cultura de paz. O segundo é na área de atividades rítmicas e expressivas, que é uma área que também eles têm bastante dificuldade de sair das musiquinhas e dá muito mais do que isso, né? Eles gostariam, então eles precisam de prática nesse sentido. E o terceiro são grandes jogos. Os grandes jogos para ocupar mesmo os espaços da escola e da comunidade. Então, esse ano a gente vai ter esse prazer, agradeço aqui publicamente o SESC Piracicaba, também o apoio da nossa secretária de Educação para que essa parceria pudesse acontecer. Nossa coordenadora também de departamento, a Sálvia, super importante. Muito legal essas iniciativas, não, Priscila? Sim. Priscila, no ensino fundamental, na sua opinião, o que é fundamental? Fundamental. É olho no olho, é amor ao que se faz, né? Professor, para ele levar qualquer conhecimento, né? Ele precisa gostar do que faz, ter carinho pela profissão, gostar de se relacionar com pessoas. Estar o tempo todo na busca, né? Na busca de novos conhecimentos, para que ele consiga transferir isso para a realidade do aluno. Né? Eu acho que um professor sensível a essas questões, ele abaixa e olha no olho do aluno, do estudante, da criança, né? Quando for tratar de qualquer questão, ele fala ao pé do ouvido, ele respeita as limitações, a diversidade, né? Então, eu acho que o que é fundamental é formar para a vida, para a vida.
Eu acho que a educação aliada ao afeto, né? Sim. Não existe a transmissão de um saber que não inclua o afeto. A conexão e a escuta no ambiente educacional, eu acho que é o primeiro passo. Então, se o aluno está me trazendo alguma questão, eu preciso ouvir até o fim o que ele está trazendo. Então, muitas vezes a gente está de olho no relógio, está pensando se eu vou conseguir passar todas as atividades que eu programei hoje e corta aquela fala, né? Vamos para a atividade, né? Será que se eu ouvisse mais os estudantes, né, eu teria uma relação melhor? Eu saberia realmente o que eles precisam? Então, acho que conexão está muito relacionado ao ouvir, né? Ao estar de corpo inteiro ali mesmo. Apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que tem uma sala de aula numerosa, né? Com alunos com alguma dificuldade ou deficiência, né? A gente sabe de tudo isso, mas essa conexão ela é importante. Priscila, qual o perfil que você acha importante para um professor de educação física no trabalho infantil? Olha, eu acho que independente de ser do infantil, do fundamental, do médio, com a terceira idade, que eu também já trabalhei, eu acho que a resposta anterior que eu dei se faz nessa, né? Gostar do que faz, né? Poxa, tem tantas possibilidades hoje em dia. Se você não gosta de ser professor, vai fazer outra coisa. Se você gosta, tem certeza, porque você está ali, as coisas vão caminhar, né? Você vai procurar caminhos. Você não vai ficar no quase. Você vai chegar, né? Então, eu acredito que é gostar do que faz, ter carinho pelo que faz, sensibilidade. Eu acho que é isso. Ser apaixonado, né? Sim. Eu acho que essa é uma característica dos nossos entrevistados aqui, né? Profissionais apaixonados pelo que fazem. Eu começar pelo Marquinhos Ferreira, nossa editora. Acabam se mostrando, né? Exatamente o diferencial como profissionais que são, né? Nesse sentido aí. Priscila, que desafios hoje você encontra na sua prática profissional? Eu acho que deve ser uma palavra meio batida, mas eu acho que é importante, né? Um desafio é o reconhecimento, né, da área, dentro de tantas outras áreas que a gente tem dentro da escola. E muitas vezes eu me vejo no meio dessas tantas outras áreas e uma dificuldade de ser compreendida também, né? Não que ela precise ser a menos ou a mais valorizada ou apoiada, mas ser compreendida, né? A gente falou tanto aqui do que é fundamental, da importância dessa área, né, para a vida, e é uma disciplina que as crianças gostam muito. Se você for perguntar para a maioria das crianças, é algo que elas mais gostam, né? E por que não aproveitar disso para instigar toda uma escola a ser viva, a ser ativa? Agora eu estou com um desafio de propor algumas oficinas para pensar a matemática com os professores pedagogos, ocupando os espaços e brincando com essas crianças para trazer o concreto, o que é de real sentido. Por exemplo, com o eixo grandezas e medidas, né? Ou espaço e forma. Será que a gente consegue, por exemplo, fazer uma caminhada, uma corrida guiada pela escola de orientação, onde essas crianças vão identificar que locais nós temos, a quantidade deles, as características deles. E aí eu falo de forma, não que é quadrado, que é círculo, né? Mas o que de fato isso faz com que eu esteja inserido dentro desse espaço. Qual é a forma desse espaço? Como eu me localizo nele, né? Para onde é a direita? Onde eu caminho para a direita? Onde eu caminho para a esquerda? Será que eu estou perto da merenda ou estou longe, dentro da minha sala de aula? Conceitos básicos para a vida deles, que se a gente vivenciar isso através de um jogo, por exemplo, vai facilitar a aprendizagem da criança. Né? Então, eu estou começando esse estudo para iniciar esse trabalho também, junto com a formadora de matemática, Ana Lúcia Marra. Então, mais um desafio, né?
Outro dia, Priscila, eu estava escrevendo algumas coisas e aí eu fiquei pensando que a gente está na contramão, né? Ou seja, a evolução tecnológica está fazendo com que os professores em sala de aula não consigam ter a linguagem, né, dos alunos, mas a evolução tecnológica da nossa área é o contrário, a gente deveria voltar a ser como antigamente. As aulas de antigamente não estão funcionando na sala de aula, mas o brincar de antigamente é muito melhor do que o brincar tecnológico de hoje em dia, né? Então é na contramão do que essa tendência, né? E aí eu estava escrevendo sobre isso e tal, e aí eu pensei assim, a gente tem que resgatar isso, o que a gente viveu. Eu ainda brinquei no sítio, eu brincava na rua, né? Eu tive essa oportunidade que hoje em dia você vê as crianças fechadas em condomínio, né? Ou, enfim, em clubes, o dia inteiro no clube e tal, mas acabam perdendo essa vivência do próprio corpo, de subir no muro, de trabalhar o equilíbrio, de fazer várias outras coisas, né? Eu acho que a questão do movimento, que a Priscila falava da escola viva, vem ao encontro disso. O nosso corpo é movimento, ele pede, e o infantil mais do que nunca. Né? É um tempo onde o movimento, a razão e o movimento, o pensamento, movimento e emoção na criança são coisas... tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Né? E eu achei bárbara a experiência que você relatou dessa escola. Como chama? José Pousa de Toledo, no Bosques. Porque eu acredito que a transformação da vida, ela se dá, e principalmente em áreas, né, onde existe um maior índice de violência, é pelo esporte, pela arte. Não só nessas escolas ou nessas situações, mas para a nossa vida também. A arte e o esporte são recursos. O Confúcio dizia que a formação começava pela música, passava pelas artes, depois o movimento, por último, ele colocava a questão da intelecção, do intelectivo. Então é fantástico ver iniciativas como essa que estão sendo desenvolvidas na rede pública municipal de Piracicaba. Realmente vocês estão de parabéns. É uma coisa que vai crescendo, né, Priscila? Acho que mostrar um trabalho que nem você está mostrando. Iniciando, né? Porque ela está na semente, ela está ali cuidando do broto para... E vendo, a comunidade vendo a importância disso, né? Porque até o comportamento das crianças muda. Né? Então, mas precisa ser algo continuado, né? Então, essas crianças a partir do 5º ano vão para o estado, né? E aí saem do município. Então eu também penso que a longo prazo a gente poderia ter uma proximidade, né? Para fazer sempre essa transição, né? Porque no estado não tem esses mesmos projetos? Eu particularmente não acompanho os projetos, o andamento das atividades no estado. Mas enquanto formadora, na prática, eu já percebo que essa transição é fundamental e que se isso não acontece, né, pelo menos eu não conheço nenhuma iniciativa dessa, precisa começar a acontecer. Vocês dois são educadores físicos, uma curiosidade. Por que essa dificuldade que você dizia de ter um espaço, uma compreensão, um reconhecimento da importância da educação física ou da atividade física no ensino fundamental? Eu acho que é do senso comum, mas a gente vê isso no campo da educação ainda, que é a educação física, a disciplina ainda ser o momento da recreação, do brincar pelo brincar sem a intencionalidade, sem o desenvolver-se, né? Sem o criar possibilidades como as outras áreas, né? Então é o momento que a criança vai lá, vai extravasar, mas ela está aprendendo muita coisa, isso está sendo importante para ela, né? E isso precisa ter um olhar com carinho, porque quando a gente vai para um conselho de classe, aquela criança que tem um comportamento dito ruim,
bagunça muito, está sempre na diretora, nota baixa nas disciplinas que normalmente são feitas em sala de aula. Ele aparece como uma nota alta na educação física, na maioria das vezes. Ele é habilidoso, ele é líder, ele gosta muito. E nós somos questionados, né? Por que lá na sua aula ele tem 10, tem 9? Está destoando muito. O que fazer? Como é que a gente vai explicar isso para um pai? E aí que entra a interdisciplinariedade. E aí que entra as parcerias entre os professores. Olha, eu observo isso na minha aula, que vai bem, ele tem essas habilidades. Se a gente aproveitar essas habilidades em sala de aula também, eu posso te ajudar. Então essas parcerias precisam acontecer mais, né? E os professores, nas suas escolas, fazerem os seus congressos, os seus seminários, essa formação em rede. Os gestores, isso também em muitas escolas acontece, mas acreditarem mais nos seus profissionais, dar voz ao professor dentro da escola, as suas práticas, que as portas de salas de aula fiquem abertas, para quem quiser entrar e ver o que você está fazendo com seus alunos, que os seus alunos possam caminhar para outras salas de aula, aprender com os demais, né? Isso seria muito bom. Eu vou fazer só um link, né, aliás, com a tua área até, né? O psicomotricista francês Bernard Couturier, ele fala que através do movimento é que se forma a psique também. Sim. Então, se dá a importância do movimento para que a criança ali, enfim, seja um ser completo. O próprio Freud, ao observar o neto dele numa brincadeira de carretel, que o menino jogava o carretel e dizia, vai, né, e depois puxava a volta, ou fordar, ali ele elaborou o que é a repetição, um traço nosso humano, e porque no brincar nós elaboramos algo que é da ordem da dor e do sofrimento. Só para confirmar isso que você acabou de dizer. Mente Informa 105. Você está ouvindo Mente Informa 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Hoje entrevistando Priscila Lima Pedrassani, formadora de professores na área de Educação Física e Movimento da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba. Envie suas perguntas e sugestões no nosso endereço eletrônico, Mente Informa, no Facebook. Priscila, o que te inspira profissionalmente na vida? O amor. O olho no olho, a entrega daquilo que de verdade você acredita, né? Eu acredito na profissão de educação física, levo isso para a minha prática cotidiana, faço isso naturalmente para os meus filhos. Amo o que eu faço, então tenho certeza. Todos os desdobramentos disso, eles voltam para mim, voltam para as pessoas que estão ao meu entorno. Priscila, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no programa Mente Informa 105, explicando exatamente os projetos maravilhosos que você vem desenvolvendo. Que você possa fazer a sua consideração final, deixar, enfim, algum contato para os ouvintes e até o convite para os ouvintes conhecerem mais sobre esses projetos que estão sendo desenvolvidos na Secretaria de Educação da Prefeitura. Eu agradeço muito a acolhida, o convite, essa manhã maravilhosa. Eu fico na sala de formação continuada, na Secretaria de Educação. Então o espaço é aberto, quem tiver curiosidade, quiser levar sugestões, críticas, aparecer para um bate-papo, estou por lá. O meu e-mail, não sei se é interessante eu deixar, Sim. é sme, número 1, educacaufísica@gmail.com. Eu quero deixar aqui o meu abraço forte e apertado a todos os professores de educação física, você também, Rogério, pelo Dia do Profissional de Educação Física, né? Sou muito orgulhosa de poder trabalhar nessa área escolar, onde a gente atende crianças bem pequenas e leva muita coisa boa, né? Eu trouxe uma frase de uma cronista, ela se chama Sarah Westphal, ela é de Santa Catarina.
Eu vou ler um trecho, o finalzinho da crônica dela, que se chama Quase. Diz assim, dedico aos professores, certo? Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando. Porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Que lindo. Priscila, muito obrigada pela sua presença. A ficha técnica do nosso programa contou com a programação musical de Liege Lise, Edição técnica de Marquinhos Ferreira. convidada Priscila Pedrassani. A apresentação de Liege Lise e Rogério Cardoso. Tenham todos um feliz sábado. Até a próxima.